Fala pessoal, aqui quem fala é o Juliano, sou estudante do CFA Institute, sou certificado em gestão pela Ambima e sou sócio aqui da Real Invest. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho dos principais acontecimentos que marcaram a semana passada e como eles vão impactar as próximas semanas daqui para frente. Começando pelos Estados Unidos, nós tivemos o corte de juros de 0,25 por lá, o que já era amplamente esperado pelo mercado. Só que por que os países emergentes, por que criptoativos sofreram tanto? O mercado ele é como se fosse uma série. Você precisa estar acompanhando constantemente, senão você se perde. Então, você precisa ver o que tinha para trás dentro dos comunicados do Federal Reserve. O Federal Reserve ele tem um negócio chamado de Forward Guidance. Basicamente, eles dão uma decisão de política monetária, eles dizem quanto que vai estar os juros daqui para frente e eles dizem quais os próximos passos. Então, quais eram os próximos passos esperados? Um corte de 0,25 e mais 4 cortes. Só que o que veio na decisão? Um corte de 0,25 e mais 2 cortes. Então, você percebe que os juros por lá eles ficarão um pouco mais elevados do que era esperado. Se eu posso investir em um país sólido, de economia diversificada, de economia pujante, como os Estados Unidos, para receber um juros alto, em moeda forte, por que eu vou correr o risco de investir no país emergente com moeda desvalorizada? Então, o fluxo de capital, ele sai de ativos de risco, ou seja, muito criptoativo, muito país emergente, e ele volta para os Estados Unidos. Então, isso justifica parte do que aconteceu essa semana. Passando para o Brasil, fora esse ambiente externo desafiador que eu já tinha comentado por conta da decisão do Fed, a gente tem nossas próprias questões internas muito puxadas pela política. Então, eu vou compartilhar um gráfico com vocês aqui que eu acho que vai ilustrar melhor a intervenção da política na economia e como isso causa flutuações tanto no dólar quanto na taxa de juros. O gráfico que eu vou mostrar agora vai ser um gráfico da taxa de juros para 2029. Né? Então, um contrato de juros futuro para 2029. Que é um dos contratos que estava mais estressado. Quando a gente olhava a curva de juros, né, a curva de juros futuro, a gente via ali que 28, 29 eram vértices que estavam muito estressados, ou seja, eles estavam com um patamar muito elevado de precificação. Então, eu vou compartilhar esse gráfico com vocês e aí a gente vai pontuando ao longo do gráfico. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? Isso aqui é o gráfico do DI 29, então ele vai medir aí, basicamente qual que é o DI médio de hoje até janeiro de 2029, certo? Esse gráfico é um gráfico de 7 dias, tá bem? E o que a gente consegue ver aqui? Uma escalada expressiva dos juros futuros. Pessoal, por que eu gosto de utilizar juros futuros? Né? Porque eu gosto de mostrar os juros futuros. Os juros futuros, eles sintetizam o risco país. Então, quando a gente olha uma escalada dos juros futuros, isso significa que a interpretação dos agentes de mercado sobre a economia daquele país, ela não é das melhores. Juliano, mas você tem que ver que nosso PIB está crescendo 3%, pode ser que venha 3,5%, pode ser que venha 4%. Veja, nosso PIB está crescendo, mas nossa inflação está desancorando. Boa parte da nossa dívida é em inflação. Então o custo da dívida, o serviço daquela dívida, ele vai ficando cada vez mais caro. Fora isso, a gente tem um outro agravante. A nossa dívida está se concentrando em dívida de curto prazo, que é Tesouro Selic. Um momento de incerteza, os investidores eles buscam ativos mais líquidos. Então, se você tem uma Selic, que a gente já sabe que vai para 14,25, podendo ir para 15,25, podendo ir para 16, por que eu vou comprar um pré-fixado hoje pagando 15, pagando 15,50 para 5 anos? Né? Então, o custo de oportunidade fica impossível nesse cenário. Então, isso se reflete no aumento do percentual da dívida pública que está se concentrando em Tesouro Selic. Então, vamos lá. Ao longo dessa semana, a gente teve várias vendas de dólar, né, para tentar, por parte do Banco Central, para tentar, né, conter aquela escalada do dólar.
Só que isso não é muito bem visto. A intervenção era necessária, mas isso é um indicativo que as coisas estão perdendo o controle. Então, basicamente, o Banco Central ele fez ali, eu acho que mais de 20 bi de venda de dólar, pelos cálculos de uma gestora, né, que é a Vinland, né, informações aí da Vinland, a gente ainda teria uns 210 bi, né, de reserva líquida para que poderia ser vendida, mas veja, foi uma venda substancial, né? Então ali pouco mais de 10% para tentar conter essa escalada do dólar, que basicamente foi muito pouco contida, de fato, né? O que realmente auxiliou não foram as vendas do dólar, foram as falas do Lira. Então os juros foram subindo, 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 precificando muita incerteza fiscal, como eu já havia comentado com vocês. E quando a gente chega aqui, na quinta-feira, a gente chega no auge do estresse. E aí nós temos o Lira falando que o pacote fiscal ele não vai ficar para o próximo ano, então que vai ter todo um esforço para que ele seja aprovado o quanto antes. Isso foi muito bem recebido pelo mercado, essa diligência do Arthur Lira, e os juros começaram a cair. Depois nós também tivemos as falas do presidente. Então o presidente também entrou endossando especificamente a independência do Banco Central. Então as falas do Lula foram muito positivas do ponto de vista de afirmar que não vai intervir na condução de política monetária por parte do Galípolo, que era coisa que o mercado tinha muita desconfiança. O Galípolo é mais alinhado com o presidente pode, talvez, utilizar, né, de proximidade para cortar os juros de forma não técnica, digamos assim. E foi muito bem visto pelo mercado essa reação do atual presidente de ratificar que o Banco Central é independente e ele vai ser técnico e ele tem liberdade para ser técnico. Isso foi muito positivo. Com isso nós tivemos essa queda e, obviamente, nossos juros continuam muito elevados, mas não no mesmo patamar que estávamos. Para fechar o raciocínio, pessoal, a gente vai ter juros lá nos Estados Unidos um pouquinho mais alto do que o esperado por mais tempo, o que leva um pouco mais de capital para lá. Aqui no Brasil, a gente já tem pelo menos mais 2 altas de Selic contratadas, o que faz com que está posicionado em percentual de CDI e CDI+, continue sendo super positivo para o investidor brasileiro, de certa forma, acomodando ele, não permitindo que ele experiencie outras classes de ativo, o que é normal, haja vista a volatilidade que a nossa economia tem. E é isso. Se você quer continuar bem informado, você quer acompanhar o mercado, mas não tem tempo de passar a semana inteira cobrindo todas essas notícias, tanto no Brasil quanto no mundo, continua seguindo a gente, que ali na segunda-feira eu vou entregar o resumão com as notícias mais importantes da semana passada, para que você nunca perca o fio da meada do mercado e continue bem informado e tome decisões mais técnicas e o mínimo viesadas possível. Forte abraço e até a próxima.